O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Não tem nenhuma alusão aqui a convocar o Exército ou forças militares ou forças policiais para fazer qualquer tipo de manifestação que não seja pacífica e religiosa. O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião, o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai, que eu não posso orar pelo meu país, que eu não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som, porque isso seria um subterfúgio, uma fuga do Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa. Se o Bolsonaro quisesse fugir, ele nem voltado para o Brasil tinha. Esse processo forjado, esse jogo de cartas marcadas, combinado, que aconteceu numa turma do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe, inclusive eles, que o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado. As provas dos autos falam a favor de Bolsonaro. O vídeo que ele grava após as eleições, com a célebre frase, vão sentir saudade de nós. Isso é uma frase de quem vai ficar? Ou uma frase de quem vai se retirar naquele momento do jogo político? Vai, estoura! Estoura! 2, 23, 29, 27 anos! 27 anos! Na papuda! Na papuda! Estoura! Vai! Uhul! 27, 3 vezes na papuda! Uhul! Sabe por quê? Aí, ó, ela não quer dizer, mas o Lula foi preso por roubar, ladrão, bilhões devolvidos, multas. Ué, e o dinheiro entregue, hein? E o dinheiro entregue? Dinheiro em conta bancária, paraísos fiscais, sítio, pedalinho. E o pedalinho de quem era? Aí, ó. Agora o presidente Bolsonaro está preso aqui na Polícia Federal por não ter roubado, por não permitir que o sistema continuasse levando dinheiro. O presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez as estatais darem lucro. O Lula está tudo quebrado, tudo quebrado. Eu imagino que, em razão de tudo que vinha acontecendo nos bastidores, com os advogados, a defesa do ex-presidente, tentando fazer com que ele cumprisse a pena em domicílio, na residência dele, tenha sido uma grande surpresa esse pedido da Polícia Federal de uma prisão preventiva para o ex-presidente, que foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Você tem informação, você acompanhou exatamente como é que o presidente chegou, qual é o estado de espírito do presidente, do ex-presidente, na chegada à Superintendência da Polícia Federal? Pois é, Bramon, a gente está apurando essas informações e o que a gente sabe é que todos foram surpreendidos, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é comum uma prisão em fim de semana, é só mesmo quando há um pedido excepcional como este de manutenção da ordem pública. Então todos foram pegos de surpresa. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também, porque eles contavam muito com esses prazos que ainda estão abertos para recorrer, entendiam que a prisão só viria depois, então, de esgotado esses prazos. Mas é assim mesmo na legislação. Existe uma série de medidas que podem trazer a uma prisão preventiva. E foi o que foi caracterizado aqui por decisão, então, foi a previsão colocada aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Em um bairro aqui de Brasília, o deputado federal estava em frente ao condomínio fazendo uma vigília sozinho e viu as viaturas da Polícia Federal saindo. E logo depois veio aqui para a Superintendência da Polícia Federal também para tentar dar um apoio, tentar fazer uma visita. Por isso que a gente vai conversar com o deputado federal para contar para a gente, para quem está acompanhando a nossa audiência, como é que foi o dia de hoje e por que o senhor estava lá fazendo essa vigília, deputado? Obrigado. E desde quando o Bolsonaro sofreu essa suprema humilhação
de ser preso sem prova, eu venho orando em frente ao condomínio, pedindo a Deus para abençoar e para dar um basta, pedindo a Deus para fazer justiça. Então eu oro de noite, oro de madrugada. E ontem eu orei à noite, e hoje quando eu cheguei 5 e pouca da manhã, que eu ia começar a orar, que eu sempre faço uma vigília lá em frente, foi quando a gente observou esse comboio da Polícia Federal. Um comboio, Elisa, que foi flagrado pela Gabriela Veras às 6h25 da manhã, saindo com 5 viaturas descaracterizadas da Polícia Federal, já com o ex-presidente preso. E aí chegou aqui 6h35 esse comboio que o deputado federal está se referindo. Volto com vocês com alguma pergunta do estúdio. Só para a gente poder ouvi-lo, por gentileza, deputado, sobre o estado de saúde do ex-presidente da República e se o senhor esteve com o ex-presidente da República nos últimos dias. Não, nos últimos dias eu não tive não, já sabe. A saúde dele, desde quando ele tomou aquela facada que o Adélio, 2018, tentou tirar a vida do Bolsonaro no dia 6 de setembro, até hoje é uma cirurgia atrás da outra, ele toma vários medicamentos. Então Jair Messias Bolsonaro não tem condições nenhuma de ficar preso em qualquer lugar que seja, porque Jair Messias Bolsonaro é inocente. Deputada, a gente viu que aqui a deputada federal Bia Kicis também tentou entrar na superintendência para fazer uma visita ao ex-presidente. O senhor tentou também aqui? Vai tentar? Não tentei ainda não, mas vou tentar sim, entrar para fazer uma visita, tentar dar o apoio ao meu irmão Bolsonaro. Elisa? Estamos aqui ao vivo. A Jussara Soares viabilizou essa conversa. Então, Jussara, eu lhe passo aqui, por favor, a palavra para que possas também fazer uma pergunta ao nosso entrevistado. Deputado, obrigada aqui por conversar conosco. O senhor é um aliado muito próximo do ex-presidente. Qual foi a última vez que o senhor esteve com ele? E queria que o senhor aproveitasse para relatar um pouco sobre a questão da saúde do ex-presidente, mas também sobre um aspecto emocional, de como ele tem encarado, né, das últimas oportunidades que o senhor teve de conversar com ele e também pelo contato que o senhor tem ali muito próximo com a família. Qual tem sido o posicionamento do ex-presidente em relação a essa prisão e se ele já estava preparado para ir aí para um regime fechado? Jussara, o presidente Bolsonaro, eu visitei no dia 21 do mês passado, visitei o Bolsonaro e, como todos sabem, a saúde dele não está boa, mas o Bolsonaro ele tem uma força individual de reagir muito grande, porque o Bolsonaro ele não tem amor pelo poder. O Bolsonaro ele ama o Brasil e ele sofre por defender os nossos valores. Então eu creio que assim que os advogados protocolarem, entrar com o pedido, que ele vai ser solto, porque ele já estava preso domiciliar. É uma prisão injusta, porque Jair Messias Bolsonaro, você lê todos os autos, ele não é colocado dentro do 8 de janeiro, como autor, como envolvido, ou alguma parte possível. Então, inventaram uma filigrama jurídica para colocá-lo dentro desse processo. Então, Jair Messias Bolsonaro está ali preso e nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para que faça a justiça, já que a justiça do homem não está sendo feita. 22 de agosto de 2025, Bolsonaro é preso preventivamente por risco de fuga após Flávio convocar vigília. Caravanas de todo o país ocuparam a vigília Lula livre. Apresenta a ferramenta de busca Google. Porque eu não sei ler, porque eu tenho dificuldade de leitura, porque... Toma, imagem. Bota aqui, ó. O que mais tem pra vocês é imagem. Após 580 dias, petistas desmontam acampamento em frente à PF em Curitiba. 580 dias de vigília para Lula. Enquanto isso, decreto de Lula pode dar escolta policial para invasores de terra. E mais uma vez a titia vem mostrar pra vocês que vagabundo protege vagabundo. Assim, eu tô com um mix de sentimentos que eu não consigo te falar nesse momento o que eu sinto. Pra quem não sabe, Flávio, senador da República, filho de Jair Messias Bolsonaro, nosso ex-presidente, fez um chamamento para uma vigília. Agora preste atenção.
A PF entende que a ação causaria aglomerações em frente à casa do ex-presidente, o que geraria risco para ele e para terceiros. Citando textos bíblicos, até onde eu sei, ele é cristão, ele vai citar o quê? Macumba? Ele pediu uma mobilização permanente pela liberdade do pai. A decisão do ministro cita garantia de ordem pública com risco de aglomeração e para o próprio preso. Moraes considerou que vigília repetiria a estratégia da trama golpista. Decisão relembra vigílias em quartéis e ressalta o risco que uma aglomeração poderia causar. Calma aí, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Dificultando uma eventual ordem de prisão e até mesmo possibilitando uma possível fuga do ex-presidente. Cara, preste atenção nessa parte aqui, porque isso aqui é um tapa na cara da sociedade. E eu não tô falando só dos conservadores, não. Eu tô falando para quem sofre com a criminalidade, com traficante, com organização criminosa, assim, com atos terroristas de vagabundos de verdade. Isso aqui é um tapa na nossa cara. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas como objetivo de conseguir vantagens. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. 27 anos e 3 meses. Quase a pena máxima do Brasil. A ideia seria 24 anos e 9 meses sejam cumpridos em regime de reclusão, os demais 2 anos e 6 meses em regime de detenção, além de 124 dias de multa fixados em 2 salários mínimos. Mas calma, a princípio, Moraes havia sugerido multa de 1 salário mínimo. O ministro Flávio Dino eleva o valor, alegando que Bolsonaro demonstrou alta capacidade financeira. E peço desculpa por essa imagem aqui, porque, queria ter uma imagem maneira, mas eu não me preparei, porque eu fui pegar de surpresa para fazer o vídeo. Peguei no Instagram do meu marido. E eu quero deixar bem claro mais uma vez, eu já falei em off, né, com o Carlos Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei em plenário e vim falar aqui. O que a família Bolsonaro precisar, nós estamos aqui. E não é demagogia, não é política. As pessoas sabem o quanto realmente eu sou grata a essa família. As pessoas, elas têm que entender que hoje nós somos o que somos, lutamos pela nossa liberdade, porque esse cara aqui, ele trouxe isso pra gente. Porque ele literalmente está doando a vida por nós. Carlos Bolsonaro já colocou em seu post a situação de saúde do seu pai. Já falou que a ideia dos caras é matá-lo. E ninguém... Tu tem dúvida disso porque eu não tenho. Mas eles se enganam, porque eles pensam que esse aqui é o único cara que pode derrubar o Lula, que pode derrubar a esquerda. Mas o trabalho dele foi tão bem feito que ele tem uma legião. Em 2026 a gente vai engolir todo mundo. A gente vai correr atrás de novo da nossa liberdade que cara, estão nos arrancando. A democracia está sumindo do Brasil. Nessa luta do bem e do mal, sabe qual é o problema de vocês? Da galera do mal? Achar que o bolsonarismo é um cara só, né? Ele perdeu a eleição, o que tu escutou? Derrotamos o bolsonarismo. Cada vez vocês deixam o movimento, cada vez vocês deixam a população, cada vez vocês deixam o Brasil com mais vontade de ser bolsonarista. 22 de novembro de 2025. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Tá preso? Mas ele tá. Por quê? Nenhum crime. E o Brasil novamente vira chacota mundial. Você concorda com isso, você é um idiota, você é um imbecil. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. E muita gente que já viu que discordar do atual governo, mesmo você sendo de esquerda, mesmo você sendo base, te traz problema. É isso que vocês querem pro Brasil? É essa a realidade de uma democracia? Eu acredito que não.